nós falamos sobre carnaval, nós estamos falando sobre algo que passou por muitas modificações ao longo da história. O ser humano, irmãos, ele é festeiro desde sempre. Se você parar para pensar, as festas, elas sempre fizeram parte da história das nações e dos povos. As nações, elas têm os seus deuses e elas celebram os deuses deles de algum jeito. E quase todo o povo encontra uma maneira de separar um tempo para poder comer, para poder beber, para poder se fantasiar, para se misturar com os outros e passar despercebido, fingindo ser algo que não é. O carnaval antigo, e eu posso falar de algo que tem 1000, 2000 anos ou mais, uma festa semelhante a essa já era comum. Geralmente ricos e pobres, escravos, pessoas que eram homens e mulheres, eles podiam fingir ser outra coisa, se esconder por trás de máscaras e se alegrar durante um período de tempo. E eles então faziam um monte de coisa. Homem virava mulher, mulher virava homem, rico virava pobre, pobre virava rico, escravo se alegrava no meio dos outros e todo mundo se alegrava no meio daquela grande confusão. E assim tudo acontecia. Eu não tenho a mínima ideia de como é carnaval hoje, mas quando eu vi pela última vez, tinha muito isso, né? Os homens que iam de mulher e mulher que iam de homem, e lá na roça onde eu vivia, todo mundo falava, quem brinca assim é porque tem vontade de ser o que está fingindo, né? Parece assim, você está fingindo, mas quem quer ser aquilo, né? Ficava aquele monte de provocação, e todo mundo então ia lá para supostamente se alegrar. Carnaval tem a ideia de uma despedida da carne, uma despedida daquilo que tem a ver com carne e alimento, mas também a religião trouxe uma nova ideia. Com a expansão do catolicismo como religião mundial, fez com que aquela religião pegasse aquela festa e desse uma adaptada, ou seja, pegou aquela festa que era comum e fez dela então um tipo de despedida das coisas comuns, porque logo em seguida viria os 40 dias da quaresma, uma memória da tentação de Jesus, 40 dias no deserto, que terminaria com a Páscoa, um período de jejum, um período de abstenção de certos alimentos, mas então o carnaval era a festa que antecedia o período do jejum. Soava sempre meio estranho para mim imaginar assim: estamos indo para um período de limitação, então vamos tirar a barriga da miséria agora, vamos fazer todo tipo de quizumba que daqui a pouco vai ter que parar. Então o povo vai e faz todo tipo de coisa que nem dá para nomear, e um dia vai lá e fala, agora está tudo bem, amigo. É só agora você entrar no período do jejum dos 40 dias que está tudo certo. É assim que o carnaval é encarado. Hoje, meus irmãos, carnaval virou motivo de dinheiro, virou sei lá o que, um comércio, porque nem muitos lugares têm mais festa de rua, agora é todo mundo na frente da TV ou gastando uma fortuna para pôr uma fantasia e andar por uma avenida fingindo que é alguma coisa, e tudo aquilo então virou um grande comércio. Mas, fato é, irmãos, carnaval é algo que o povo brasileiro ama. E a pergunta é, será que carnaval, será que algo desse tipo é apropriado para alguém que é um cristão? Será que isso deveria ser algo para nós, algo que nós desejaríamos? Será que nós deveríamos dizer, está bem, vamos misturar lá, nem que seja para evangelizar, nem que seja para ir lá resgatar as pessoas? Será que nós deveríamos nos misturar com algo tão profano, tão decaído, tão vergonhoso, tão sensual, cheio de nudez, cheio de orgia, de bebedeira, de drogas e de música que não agrega nada para o nosso crescimento pessoal e espiritual? Infelizmente, assim como há mais de 1500 anos atrás, a religião cristã pegou essa festa e adaptou para os seus fiéis, assim também hoje muitas igrejas querem se adaptar a essa festividade. Querem fazer bloco cristão,
ou fazer bateria de carnaval na igreja e querem fazer algum tipo de identificação. Meus irmãos, cada pessoa tem uma própria consciência e cada um presta contas a Deus do que faz. Mas a minha impressão, falando biblicamente, é que nós não deveríamos nos misturar com aquilo que é totalmente contrário à santidade e ao padrão bíblico cristão. Não há nada para nós aqui. É como andar na lama. Você pode pisar com cuidado, você pode falar, não vou me sujar, mas se suja. E se suja mais do que se pensa. E nós precisamos abrir os nossos olhos. A palavra de Deus é muito clara, irmãos. E eu quero te convidar a um texto bíblico que está no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, o capítulo é o 13. Você pode abrir a sua Bíblia lá, por favor? Em Romanos, capítulo 13, nós vamos ler um texto aqui e depois vamos ler outro texto também no mesmo livro. E eu quero te mostrar que para nós, o que é carnal, seja para entrar ou para despedir, nós não temos nada com isso. Romanos, capítulo 13, versículo 11, é o texto da nossa reflexão. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11. A palavra de Deus, ela é escrita pelo apóstolo Paulo, afirma assim: e eu digo isso a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando anteriormente no princípio cremos. Já vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos então as obras das trevas e nos revistamos daquilo que é da luz, das armas da luz. Andemos em dignidade, como quem anda em pleno dia, não em orgia, em bebedeira, não em imoralidade sexual, não em depravação, não em brigas e ciúmes, mas nos revistamos do Senhor Jesus Cristo e em nada nos inclinemos para a carne, no que diz respeito às suas cobiças. Meus irmãos, olha a palavra de Paulo. Paulo escreve para a igreja de Roma, irmãos. É só você ir lá no Google do seu telefone e pesquisa como era Roma, irmãos. Roma era uma lata de lixo, um lugar cheio de imoralidade, de escravidão, de culto a deuses falsos. Lugar marcado assim por orgia e bebedeira, por gastança de dinheiro com coisas inadequadas. Era muito comum a prática homossexual aceita, aberta em lugares públicos, aquelas festas vergonhosas. A cultura romana era marcada pelo culto ao prazer e à depravação. Eles tinham, assim como os gregos, a deusa Vênus, que é a mesma deusa grega Afrodite, deusa da sensualidade, adorada também com práticas imorais e sexo público e coisas desse tipo. O povo daquele lugar era acostumado a grandes festas que resultavam em grande vexame. E quando a igreja de Cristo naquele lugar, ela é separada pela fé em Cristo, ela está naquele ambiente, ela vive naquele meio, muitos que se tornaram cristãos vieram daquele ambiente, e a pergunta agora é: eu cresci naquilo, a minha família está naquilo, eu participei daquilo muitas vezes, mas e agora, o que vai ser de mim? Será que está tudo bem? Será que eu posso continuar fazendo as mesmas coisas? Como deve ser a minha conduta na qualidade de cristão? O apóstolo Paulo, ele apela para a nossa salvação, dizendo assim: se você é um cristão, começou uma jornada há tempo atrás, você sabe que começou alguma coisa que ainda não está completa. O cristão, quando declara fé no Cristo, quando segue a Cristo como discípulo, ele começa uma empreitada que ainda não foi completa, porque Cristo ainda não voltou, não restaurou a nossa vida, não renovou o nosso corpo, não nos levou para junto da sua comunhão. Enquanto nós estamos aqui, neste corpo,
nós precisamos, meus irmãos, nos lembrar que começamos uma jornada e que ela continua. Eu entreguei a minha vida a Cristo lá atrás um dia, e você que ouviu sobre Cristo, um dia deu a sua vida a Ele. Você começou uma caminhada, começou uma nova vocação, agora tem um novo propósito, tem um novo alvo. Meu irmão, não pode esquecer isso. Há um novo começo. Imagine, vivíamos a nossa vida como todo mundo vive. A gente nasce, recebe tradições e vive como todo mundo vive. A gente imita nosso pai, nosso tio, nosso primo, nosso vizinho. Eles nos ensinam como viver. Eles nos ensinam como é de ser feliz, como é divertir. E a maioria de nós descobre que diversão, que alegria tem tudo a ver com vício, com desregramento, com coisas vergonhosas, tem tudo a ver com aquilo que não envolve Deus, aquilo que geralmente está associado com engano, aquilo que traz vergonha, tanto que nós aprendemos a fazer escondido. Porque a gente não tem coragem de fazer certas coisas que o mundo aprova à luz do dia. Porque mesmo que nós não sejamos cristãos, mesmo quando não éramos cristãos, em algum lugar a gente sabe que aquilo não é certo. Por isso que as pessoas vivem e elas praticam o que praticam. E a culpa e a vergonha está sempre ali pertinho, como que dizendo: ei, isso não é bom. Irmãos, começa bem, termina em briga. Começa todo mundo divertindo, está todo mundo de abadá, está todo mundo ali, e termina todo mundo se pegando, naquela confusão. É assim que vai. Onde não há regra, onde não há princípio, onde não há padrão, é assim. Olha as festas de família, começa bem, o álcool está lá, começa confusão. Começam a falar coisas que não falariam de cabeça limpa, e quando vê, o circo está armado. É assim que acontece, meus irmãos. Nosso mundo, ele está cheio dessas coisas, e nós aprendemos isso. Nos ensinam que a gente tem que namorar bastante, que não tem problema experimentar isso ou aquilo, que não tem problema isso ou aquilo, e nós vivemos assim. Mas lá dentro do nosso coração, a gente sente falta de alguma coisa que isso não preenche. Aí a gente ouve sobre Deus, a gente um dia ouve da Bíblia, ouve sobre Cristo, e aquilo entra em nós como algo assim, único, e o nosso coração fica cheio, e eu falo: nossa, que coisa preciosa é essa? Nunca senti isso que a Bíblia me fez sentir. Aí eu experimentei algo novo. Não é assim que acontece, irmão? Parece que tudo que eu vivi antes não era nada. Agora sim eu entendi alguma coisa que fez sentido. Aí eu comecei uma caminhada com Cristo. Eu comecei uma jornada. Irmãos, quem começa precisa continuar. Não pode parar. Houve um princípio em que você conheceu Cristo pela pregação da palavra. Agora é hora de continuar até o final. Não para. Paulo diz: vocês conhecem o tempo. Vocês conhecem o tempo. Cristo te disse: por que você veio? Para onde você vai? E ele disse: eu volto. Então, para nós há algo que esperar. E se nós estamos esperando alguma coisa, irmãos, é melhor esperar acordado. É melhor estar atento. É melhor estar se preparando, aguardando, não dormindo. E é por isso que Paulo diz assim: Cristo disse que voltará. Ele colocou no calendário da nossa vida um dia muito especial. Quando é esse dia? Não sei. Eu só sei que vem. E quem não sabe o dia marcado, se prepara todos os dias, concorda? Se alguém fala para mim assim: Tiago, eu vou na sua casa segunda-feira, eu espero ele segunda-feira. Mas se a pessoa disser: eu vou na sua casa um dia desse aí, não é legal. Se eu queria que marcasse um dia, concorda? Mas todo dia eu vou ficar de orelha em pé. Eu vou falar: esse cara vai lá em casa, eu vou ficar me preparando. Não é assim que a gente faz? Irmãos, nós nos preparamos. Cristo disse: eu vou voltar, e eu vou buscar a minha igreja. Se você é meu servo, se prepara, se prepara. Ele contou a parábola das 10 virgens. Metade delas
naquela tradição dos judeus, aguardam o evento do casamento com preparação. Elas tinham luz para muito tempo. O casamento demorou, mas quando o noivo chegou, elas estavam prontas. Outras não estavam preparadas. O noivo demorou e quando chegou, elas não tinham suas lâmpadas, porque elas não estavam prontas. Cristo contou essa parábola para dizer: esteja pronto. Esteja pronto, porque pode demorar, pode ser daqui 1000 anos, pode ser até o final da sua jornada, mas fica preparado, aguardando até o final. Irmãos, falo isso para adultos e para as crianças. Jesus Cristo veio nesse mundo uma vez. Ele vai vir aqui outra vez. Será que nós estamos nos lembrando disso? Ele andou nesse mundo há 2000 anos atrás. E quando ele andou aqui, ele disse: eu voltarei para vocês. Me esperem, se preparem. É hora de despertarmos do sono. À medida em que o tempo passa, mais próximo está esse grande dia. À medida em que o tempo passa, vemos que a vinda de Cristo está mais perto do que quando naquele tempo. Irmãos, andamos um grande caminho até aqui. Está cada vez mais perto. Está cada vez mais perto. Nós precisamos crer nisso. Não sabemos se Cristo nos encontrará ainda vivos nesse mundo, mas se a morte nos encontrar, que sejamos fiéis até a morte. Paulo diz: à noite a escuridão vai passando, e a luz brilhará. Deixe todas as obras da escuridão, e se revista da luz, se revista do que é luz. Irmãos, quando Paulo fala essa palavra, ele diz: não seja alguém que viva praticando obras ocultas. Seja alguém que viva uma vida transparente, uma vida digna, uma vida que não há nada a que esconder, uma vida que não tem coisa camuflada, coisa que traria vergonha. Não seja como aquele que anda escondido atrás dos muros, ou aquele que tenta disfarçar, que coloca camuflagem. Não, seja alguém de vida transparente. Claro, irmãos, todos temos defeitos, e certamente defeitos que não queremos que os outros vejam. Concorda? Eu tenho coisa que eu não quero que você veja, né? E é provável que você também tem características e hábitos e práticas que você também não gostaria que alguém visse. Concorda? Mas, irmãos, nosso objetivo deveria ser o seguinte: eu vou me esforçar ao máximo para viver uma vida clara, uma vida reta, uma vida transparente. Não uma vida onde eu escondo coisas, uma vida onde eu estou tentando esconder algo de alguém, ou fingindo algo de alguém, porque é muito ruim, irmãos, quando nós andamos como alguém que se esconde nas sombras, atrás das árvores, para que ninguém me veja. Isso nunca dá certo, irmãos. Quem vive uma vida errada vai acabar sendo pego no erro que comete. Quando nós vivemos uma vida de transgressão, nós cairemos na nossa transgressão em algum momento. É muito melhor quando nós procuramos viver uma vida reta, uma vida sincera, uma vida transparente, não tendo o que esconder de ninguém. Não viver preocupado assim: ai, se a minha esposa vê o que eu estou fazendo? Ai, mas e se alguém descobrir que eu fiz isso? Ai, mas e se alguém me visse aqui agora? E a gente fica andando assim, como alguém que está sendo perseguido, espionado. Coisas das trevas não valem a pena. É melhor viver, irmãos, na luz, praticar aquilo que é da luz, para que alguém que nos encontrar um dia lá do outro lado do mundo não vai ter uma surpresa de falar: ei, é o mesmo? É ele mesmo? Ah, não parece. Irmão, uma vida transparente é uma vida de luz. É por isso que no versículo 13 Paulo diz: andemos dignamente como quem anda em plena luz. Ou seja, uma vida transparente, uma vida clara, uma vida que não tem coisa para esconder. É fácil, irmãos? Claro que não. Claro que não. Muitas vezes nós mesmos descobrimos que há coisas que nos envergonham, coisas que nos entristecem. É provável
que quando nós conversamos com alguém próximo e nós podemos abrir nosso coração, ou quando alguém quer confessar um pecado para alguém, a gente fala: eu não queria fazer isso, eu já queria ter abandonado tal coisa, eu já queria ter abandonado tal hábito, tal vício, tal prática, tal conduta, tal mentalidade, eu já queria estar diferente, mas esse negócio me acompanha, eu não quero isso mais. Provavelmente a maioria de nós lutaremos a vida toda contra algum pecado, algum hábito, alguma tendência, alguma coisa. Mas é importante lutar, meus irmãos. É importante lutar. Nós descobrimos que nós gostamos de coisas que não são boas. Descobrimos que a nossa natureza quer nos levar para direções que não são boas. A gente luta contra isso. A gente luta ao máximo para não ceder. Porque isso glorifica Deus. Porque isso significa santificação. E porque isso não envergonha o nome de Cristo. Isso não escandaliza quem nos vê. Já imaginou? Se nós encontrássemos uns aos outros praticando algo diferente do que esperamos? Já imaginou, irmãos? Se nós nos reuníssemos aqui todo domingo como igreja e durante a semana encontrássemos uns aos outros vivendo como os internos. Você diria: nossa, que estranho, né? Ensina lá na igreja no domingo Tiago e durante a semana está aí na esbórnia, aí na rua, fazendo coisa que não tem pé nem cabeça. Você fala: nossa, que esquisito, não é assim? Ou se eu visse você, eu jamais te julgaria, mas lá no fundo eu pensaria: poxa, que decepção, né? E você se decepcionaria comigo também, porque é assim que funciona. É muito triste, irmãos, quando nós andamos no caminho de trevas. É muito triste quando alguém que conhece Cristo, que tem a luz de Cristo dentro de si, alguém que tem liberdade para viver como nova criatura, é muito triste quando vemos pessoas assim vivendo ainda presas a coisas que não são boas. Paulo diz: ande dignamente, não em orgia, não em bebedice, não em imoralidade sexual, não em depravação, não em brigas, não em ciúmes. Talvez todos nos encontremos em alguma dessas coisas. Orgias, Deus que livre, mas isso está cada vez mais comum. Casamentos entrando para esse caminho, pessoas acreditando que podem viver as suas vidas com qualquer pessoa que quiser. Isso está tudo errado. Bebedice, irmãos, bebedeira, bagunça, isso não cabe para nós. Imoralidade sexual, isso não é para nós. A Bíblia ensina claramente: Deus fez o homem para a sua esposa, esposa para seu marido. O corpo do homem é para a esposa, o corpo da mulher é para seu marido. Eu não fui feito para ser de toda mulher, e nem toda mulher foi feita para ser de todo homem. Nós fomos feitos para ser de uma pessoa. É o plano de Deus. Irmãos, não dá para viver em uma vida desregrada sexualmente. Não dá para viver também em contenda com as pessoas. Tem gente que não tem problema nem com bebida, nem com a imoralidade sexual. Tem gente que não tem problema com nada disso, mas vive brigando. É um problema. Dá para viver brigando todo dia e não morrer uma hora na briga? Dá para viver guerreando com todo mundo e não sair ferido? Não dá. Quando a gente cria guerra, irmãos, é guerra o ambiente em que a gente vive. Tem gente que precisa encontrar paz para si e promover paz aonde vive. Não dá para viver em contenda. E Paulo também fala: não dá para viver em ciúmes. Não dá para viver assim. E olha, imagine como é estranho viver com ciúme. A gente tem ciúme das pessoas, a gente tem ciúme do que as pessoas têm, o nosso coração está sempre doído com alguma razão, e o tempo todo a gente está desconfortável. Ai, mas eu queria isso. Ai, mas o fulano prefere o outro. Ai, mas é o outro que tem isso e não eu. Ai, mas é o outro que tem aquilo e não eu. Ai, mas eu queria. Ai, mas eu. Ai, mas eu. O eu está muito evidenciado. E a gente anda por aí querendo o que é do outro, sofrendo pelo que o outro tem, sofrendo pelo que não nos foi dado.
com ciúme de que o outro gosta do outro, que o outro tem e que eu não tenho, que o outro foi, que o outro é assim, assado, meus irmãos. A palavra ciúme na Bíblia anda de mãos dadas e se mistura com a palavra inveja. Nós, quando olhamos para a nossa vida, nós precisamos olhar para a nossa vida com contentamento. É óbvio que nem todo mundo vai ter a mesma vida. É óbvio que nem todo mundo vai ganhar o mesmo salário, ou vai andar no mesmo carro, ou vai fazer as mesmas viagens, ou vai morar na mesma casa. E a pergunta é: e daí? Qual a relevância disso? Importante, meus irmãos, é viver com contentamento e gratidão com aquilo que nós temos. E se a gente quer algo mais, a gente deve trabalhar para algo mais. Mas eu penso assim: tem um fulano indo para não sei onde, nem sei o lugar aqui na minha cabeça agora, mas está indo lá e eu estou indo aqui. Que importa? Eu estou aqui com a minha família, com o que eu tenho, com o que eu posso. E glória a Deus pelo que eu tenho agora. Ele foi curtir uma praia lá no Caribe, eu fui com a minha mulher ali no Parque da Cachoeira. Assando para lá, tá bom. Entende? A gente está lá firme e forte, não é assim? Meus irmãos, a gente deveria pensar assim, e estar feliz ali, e estar alegre, com gratidão, com a nossa família, com a vida que Deus deu, porque não significa que ir para lá nos tornaria mais felizes do que estar aqui. Concorda comigo? Você é capaz de apostar que quem está indo para as grandes viagens está mais feliz do que quem está nadando na piscininha montada lá no quintal de casa? É uma mentira que contam para nós. Ter ciúmes, irmãos, é um grande equívoco, porque a gente acredita em algo que não se tem certeza. Paulo diz: viva dignamente, sem essas bagunças, sem essas confusões. Viva uma vida sem brigas e sem ciúmes, mas vista-se de Jesus Cristo. Vista-se de Jesus Cristo. E não se incline para as coisas da carne e para as cobiças humanas. Irmãos, Cristo veio para nos ensinar como viver bem. Se a gente pudesse andar com Cristo hoje, Ele nos daria um monte de dicas de como viver bem. Ele diria: evita isso, evita aquilo, faz isso, faz aquilo, aproveita a vida, trabalha, se esforça, ama, serve, perdoa e vai vivendo uma vida boa. Eu acho que nós veríamos um homem que vive bem, um Cristo que é feliz. Ele nos ensinaria que estar aprendendo com Ele significa também viver bem. Nenhum cristão deveria viver mal, se sentir infeliz ou prejudicado. Pelo contrário, quando nós aprendemos, irmãos, o que é ser cristão, a gente aprende que estamos indo em busca do que é bom e evitando o que é mal, e assim a gente vive bem demais, né? Quando Cristo nos ensina, Ele está nos tornando pessoas melhores. O conselho bíblico é: não tome o caminho da carne, não tome o caminho das cobiças humanas. Irmãos, não inclinar para as coisas da carne é fazer exatamente o seguinte: é confusão, é bagunça que estão fazendo, eu estou fora. Essa turma aí é a turma da prostituição, estou fora. É a turma da bebedeira, estou fora. É a turma do que vai pular o carnaval, eu estou fora. É a turma que vai arrumar confusão, eu estou fora. Eu não quero isso. Estão se entregando a coisas muito emocionantes, mas eu não quero isso, porque nós, irmãos, sabemos que dentro de nós existem desejos, existem vontades, mas nem todas as vontades são boas. Você consegue olhar para dentro de si e nomear coisas dentro de você que tentam te seduzir? Vontades, ideias. Talvez uma coisa que você fala: nossa, se eu me deparasse com aquela situação, eu estava lascado. São cobiças, são desejos fortes, coisas que podem ser um tropeço para nós. Pode ser na questão financeira, na questão moral, na questão emocional, pode ser alguma coisa relacionada a pessoas, pode ser talvez um impulso.
nós precisamos, irmãos, cuidar das nossas cobiças, dos nossos desejos, das nossas tendências. E quando nós identificamos essas coisas, nós aprendemos a lutar contra elas. Nós nos vestimos de Cristo e nós nos esforçamos para andar de uma maneira digna. A palavra de Deus nos ensina, no capítulo 8 de Romanos, que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. A inclinação para a carne é inimizade contra Deus. Alguém que decide viver vida de carnalidade, vida de promiscuidade, vida sem regra, não pode agradar a Deus. Isso está em Romanos capítulo 8, do versículo 5 em diante. A palavra de Deus diz: aquele que se inclina para a carne não se inclina para o Espírito Santo. As obras do Espírito são opostas a essas que o mundo tanto valoriza. E alguém que quer ser amigo dessas coisas se torna inimigo de Deus e do Espírito de Deus. Essas pessoas não podem ter paz, porque não podem agradar a Deus. Já imaginou essa palavra, irmãos? Inimigos, não agradar a Deus, não estar em comunhão com Deus. Isso, de modo algum, é benéfico. A pergunta que faço nesse momento, irmãos, é: vivemos num país, Brasil, país do carnaval, país da nudez, país do sexo, país da festa, país da bebedeira, país de muita coisa que não descreve exatamente quem somos, porque nós não somos um país assim tão ordinário como fala. Nós não somos um país em que toda mulher é tão baixa como os estrangeiros dizem. O Brasil não é país de homens tão preguiçosos quanto dizem que somos. Concorda? Me ofende quando eu vejo alguém dizer isso. A imagem que criam lá fora de que somos isso, nós não somos isso. Mas é uma pena que o brasileiro ame tudo isso. É uma pena que a gente vai andar aí agora e o que vão dizer é: aproveita, diverte, curte, você tem que aproveitar, você é jovem, um dia você vai casar, menino, então namora bastante, aproveita bastante, faça tudo com prudência. É como alguém que te empurra na água e fala: não molha. Ignorância, não tem jeito. Se alguém nos empurra para esse mundo, já era, irmãos, já era. Conversa com quem hoje está andando preso aí no mundo. Conversa com quem hoje está lutando com as suas próprias cobiças e pecados e vícios. E todos diriam: maldito o dia em que eu segui a cabeça de alguém. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria ido atrás dos meus amigos. Eu não teria provado, eu não teria bebido, eu não teria ido. Aquilo me atrapalhou. Nós que estamos aqui, irmãos, podemos acreditar que andar no Espírito é melhor do que andar na carne. Carnaval é uma despedida das coisas da carne, para supostamente entrarem num período de privação. Mas antes de dizer tchau, eu digo: ei, vou me jogar então, e vou aproveitar. E no final, está tudo bem. Deus perdoa, irmãos, Deus perdoa. Deus restaura, Deus restaura. Mas Deus não livra das consequências. O homem não é livre das sequelas. Ele não é livre da colheita. Quando nós plantamos, certamente colheremos. Hoje, eu quero desafiar essa igreja a amar Deus, a amar a santidade, a amar o andar espiritual, a fugir do que é contra a luz do Cristo, a fugir daquilo que Deus não aprova. Meus irmãos, nós precisamos amar aquilo que Deus ama, e Deus ama a santidade, Deus ama o casamento, Deus ama a família, Deus ama alguém que vive uma vida sóbria, e Deus ama que a gente decida viver assim. Mesmo que nós tropecemos algum dia, mas que a gente viva uma vida reta, digna, uma vida em que não há nada para esconder. Que nenhum de nós que já somos adultos vivamos uma vida colocando em risco tudo que temos. O que tem de crente adulto colocando tudo a perder, não dá nem para morrer.
colocando a perder a vida, colocando a perder a família, o casamento, os filhos, o lar, perdendo tudo, a troco de quê? Troco de quê? De nada. Não tem nada lá fora para nós, irmãos. Não tem nada lá fora. Sexta-feira, o povo vai começar a pular carnaval aí. E vão beber, e vão se prostituir, e vão se drogar. Mesmo quem não vai fazer isso vai ouvir muita bobeira nas músicas que cantam, e provavelmente vão se envolver emocionalmente com um monte de gente, porque vai ter muita gente bonita lá fora, e muito corpo à mostra, e muita gente querendo fazer coisa aí fora, e as pessoas vão teoricamente se alegrar com tudo isso, mas elas não vão encontrar algo que as encha de verdade. Não há nada lá fora, irmãos. Não há nada lá fora. É preciso se vestir de Cristo. O mundo precisa se vestir de Cristo. Eu tenho falado isso aqui muitas vezes, irmãos. Tem me trazido um grande conflito. Pessoas que eu cresci vendo como referencial de alegria. Eu vim de uma cidade pequena. Uma cidade onde tudo é festa e bagunça e sem vergonhice. E muitos desses que eu cresci vendo têm dado para mim uma grande lição. Não passa um mês, às vezes não passa uma semana, sem alguém tirando a própria vida. Você fala, mas ele? Ah, não. Aquele que vivia bem? Ah, ele não tirou. Não tirou. É incrível. Hoje aconteceu de novo. No povoadozinho lá de 6 mil habitantes, é mais uma pessoa que tira a vida lá na linha do trem, o mesmo trem que passa aqui. Sem regra, sem padrão moral, o tipo que diria para mim que sou cristão, você é bobo, você é careta, né? Porque eu lembro que desde menino, passando lá na cidade com uma biblinha na mão, tinha aqueles que faziam piada, ou que riam, eu pensava, isso é bobo. Ou alguns desses de conduta meio estranha, que faziam provocação comigo. E eu pensava, eu sei para onde estou indo, né? E esse povo, para onde vai? Muitos têm declarado o vazio que vivem, irmãos. Não encontram algo que os preencha. E hoje você pode andar aí fora, o que tem de pessoa deprimida, tirando a vida, vivendo sem esperança, se entregando em busca de alguma coisa que não preenche. Eu quero te encorajar a viver confiando na vida que Cristo promete, mas ao invés de seguir aqueles que nos levam, que nós possamos também trazer outros para o caminho do Cristo. Isso é para nós adultos, isso é para as crianças. Não duvide, todos precisam de Jesus Cristo, todos precisam do que Cristo oferece, todos precisam de algo que as faça felizes, e não vão encontrar andando aí fora. Vamos orar sobre isso, meus irmãos. Pai, eu gostaria nesse momento de orar ao Senhor, pedindo em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ajuda a confiar nessa palavra. Eu creio, Pai, que o Senhor é Deus e o Senhor é bom. O Senhor sabe quem somos, o Senhor conhece a nossa natureza. Nos ajuda, Pai, a fugir das coisas que o mundo oferece. Estão oferecendo para nós pecados, coisas atraentes, condutas desnecessárias. Estão dizendo para nós que não tem problema, que nós não nos sujamos andando no lamaçal que esse mundo vive. Eu olho para aí fora, Deus, e eu vejo pessoas vazias, vivendo vidas que não têm propósito. E nós queremos, ó Pai, andar a vida cristã com integridade, buscando os que estão perdidos. Nesses dias, Pai, que vem o carnaval, eu queria orar ao Senhor, Pai, guarda a tua igreja, para que nenhum de nós venha cair no engano de ir no meio daquela festa da carne, quando o próprio Senhor disse, não se incline para as coisas da carne. Livra a tua igreja, Pai, de se misturar. Livra, Pai, a tua igreja de ir para o carnaval. Livra a tua igreja, Pai, de trazer o carnaval para dentro da igreja,
para que nós não venhamos a nos misturar com aquilo de que fomos advertidos a fugir. Eu oro para que o Senhor use a tua igreja, para que ela seja luz, sal, exemplo, para que nós possamos atrair as pessoas ao Senhor, não com aquilo que o mundo tem, mas com aquilo que Cristo oferece. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos cantar? Quero cantar contigo uma música. E essa música tem tudo a ver com o que falamos. Essa música, meus irmãos, faz um tempinho que nós não cantamos. O nome desse cântico, colisão. Nós precisamos ser o oposto do que o mundo é. Bater de frente com os nossos desejos, resistir o mal até o fim, até que uma hora nós sejamos livres dele. Hoje é tempo de fortalecer a fé. É isso que nós precisamos. Essa música é preciosa, não é, irmãos? Eu creio que ela nos convida a tomar decisões. Não é porque nós somos caretas, radicais, nada disso. Mas quando nós temos um alvo, irmãos, a gente corre em busca dele.
Às vezes caímos, mas levantamos. E hoje a gente deveria dizer: esse mundo não anda na direção que Deus tem trazido. E se Deus não aprova o mundo como o mundo vai, por que aprovaríamos? Irmãos, imagine: por que eu vou mandar meu filho? Por que eu vou lá? Para que eu vou fazer isso? Porque sujaríamos as nossas vestes limpas pelo sangue do Cristo, nesse mundo tão cheio de contaminação. Nós somos chamados para resgatar e não para misturar. Nós somos chamados, irmãos, para fazer uma diferença nesse mundo, e o mundo precisa muito. Eu quero comer com você do pão, beber com você do cálice, e nesse ato de comer do pão e beber do cálice, quero te convidar a lembrar quem foi aquele que renovou a nossa vida e nos deu esperança. Nesse momento, irmãos, vamos fazer o seguinte: eu vou pedir que você se assente. E mesmo assentados, eu gostaria de pedir que os irmãos fechassem seus olhos um pouco. E de olhos fechados, eu quero te convidar a falar com Deus. Faz uma oração. Volta à memória. Lembra como era antes de conhecer Jesus Cristo, antes de ouvir a palavra de Deus que te diz: você não está aqui sem razão. Deus te ama. Deus mandou Cristo para perdoar pecados, para te dar esperança no céu. Deus te mostra como estar com Ele pela eternidade. Lembra quando você ouviu isso? Você é capaz de lembrar sobre o dia em que sua vida foi renovada para sempre? Lembra de todas as grandes benfeitorias de Cristo no céu? Eu quero lembrar comigo também. Olha em volta. Vê como os homens estão vivendo. Olha o mundo, irmãos. Gente vazia. Pessoas escravas de muita coisa. Elas se acham livres. Mas muitos escravos dos vícios, do medo. Pessoas que vivem sem razão e estão indo para lugar nenhum. Não sabem o que esperar do futuro. Deus nos livrou disso pela fé no Filho de Jesus. E nesse momento, vamos falar com Ele, pedir perdão e consagrar a Ele nossa vida num ato de fé. Nós louvamos o nome do Senhor, porque o Senhor é muito bom. Aqui não está o povo perfeito, de modo algum. O Senhor sabe que há manchas em nosso caráter, manchas em nossa cultura. Nós não poderíamos chegar aqui dizendo que somos perfeitos, mas chegamos aqui declarando fé. E eu gostaria de orar ao Senhor, Pai, pedindo: perdoa nossos pecados. Pecados que cometemos com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, pecados associados ao nosso temperamento, a nossa conduta moral, a nossa conduta com os nossos bens, a maneira como nós tratamos uns aos outros. Tem misericórdia de nós pelas emoções que podem estar dentro de nós, impulsos e ideias que estão dentro de nós e que são contrárias à tua vontade. Nos ajuda, Deus, a dominar aquilo que está dentro de nós que não é bom.
eu queria que o Senhor nos perdoasse nesse momento e que o Senhor nos desse vitória, libertação de todo o pecado que nos prende. Nós queremos comer o pão e beber o cálice, honrando Cristo e reafirmando fé. Cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador e queremos segui-lo até o fim. Eu oro ao Senhor pedindo: seja glorificado nesse ato de comunhão, em nome de Jesus. A mesa, meus irmãos, ela é do Senhor. Aqui está o pão e o suco. E aqui, nesse memorial, nós nos lembramos que Cristo morreu em nosso lugar, que Ele ofereceu o seu corpo, derramou o seu sangue, para nos purificar e nos libertar deste mundo de trevas. Aqui está o sacrifício de alguém para nos resgatar deste mundo de trevas. Se não fosse preciso sair desse mundo, Cristo não teria dado o corpo e lhe derramado o sangue. Quando nós comemos hoje, nós nos lembramos do que Cristo fez. Todos os que têm fé, todos os que entregaram suas vidas a Jesus Cristo, todos os que se identificaram com Cristo, dando testemunho público de fé, compreendem o que Cristo fez. Eu quero convidá-los a comer do pão e do cálice. Eu não estou aqui para dizer quem deve e quem não deve. Examine o homem a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Todos os que querem vir, venham à mesa do Senhor. Peguem o pão, peguem o suco, volte para o seu lugar, mas não coma nem beba sozinho. Nós vamos comer e dar graças, e assim comeremos juntos. Irmãos, são bem-vindos à mesa do Senhor.